Bom dia, passando para te desejar uma semana abençoada, uma semana de muito milagre, muitas bênçãos nas nossas vidas, que Deus possa estar presente aqui conosco, hoje e sempre. Hoje eu comecei o momento com Deus às 4h30 da manhã, momento com Deus na madrugada, e é uma live que eu faço durante alguns minutos, e hoje a gente falou sobre milagre, e eu queria trazer um pouco disso hoje, pra cá também, não só pra live. E eu queria começar lendo um versículo em 2 Reis 22. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. O rei Ezequias, ele recebeu de um profeta, Isaías, uma notícia muito ruim, que ele ia morrer. Ele estava doente e o profeta Isaías disse que ele ia morrer. Que Deus tinha dito, né, que ele ia morrer. E saiu e foi embora. E nesse mesmo instante, ele virou o rosto para a parede e orou e chorou muito, pedindo para Deus para ele não morrer. Pedindo para Deus olhar para ele, na verdade, né, como filho dele, porque ele era um filho bom, ele era um filho íntegro e ele andava reto nos caminhos do Senhor. Então Deus, antes do profeta Isaías ir embora, ele ainda estava no pátio, Deus usa ele para voltar, fala com ele e fala que ele vai acrescentar mais 15 anos de vida para ele. E a gente vê que mesmo na circunstância de fim, né, porque ele recebeu um diagnóstico de morte, ele não desiste. E ele não sai aí descabelando, nem com o profeta mesmo, né? Ele não saiu aí se descabelando, ele não saiu chorando, ele não saiu blasfemando contra Deus. Ele simplesmente virou o rosto e orou. E aí a gente pode ver um ato de fé na vida desse homem, que ele poderia ter todas as opções possíveis para fazer, mas ele foi orar. Ele foi falar com quem realmente ia mudar a história dele, que era Deus, né? E hoje eu te pergunto, em quem você tem colocado a sua fé? Para quem você tem contado os seus problemas? Para quem você tem falado sobre a sua vida? Para Deus ou para outras pessoas? Porque já percebeu como a gente tem uma facilidade de contar os nossos problemas para outra pessoa? E para Deus, muitas vezes, a gente não sabe falar porque a gente fica cheio de mimimi. E é só sentar e falar, é só se ajoelhar e falar para Ele. Não tem meio termo, não tem uma forma, é só você falar. Então hoje eu deixo essa reflexão para você. Qual é a área da sua vida que está morrendo? Qual é a área da sua vida que precisa de uma oração poderosa para poder viver de novo, para poder ser restaurada? E a gente fala hoje que a única coisa que você precisa fazer é abrir a sua boca. A única coisa que você precisa fazer é se posicionar. Não adianta você achar que ir na igreja, orar por você, outras pessoas orar por você, ou qualquer outra coisa do tipo vai funcionar se você não abrir sua boca, se você não falar com Deus. Nada disso vai funcionar. Muitas vezes a gente fala, nossa, mas eu vou à igreja, né? Acontece, eu vou na igreja, eu sou dizimista e as coisas não acontecem, as coisas, como você tem andado? O que tem saído da sua boca? O que você tem profetizado na sua vida? Quais são as coisas que você tem focado na sua vida? A gente tem uma mania de doutrinar notícias ruins. Sabe, às vezes querer saber de todas as notícias ruins que ele está acontecendo, ou que está se passando, ou o que está se passando na vida do outro. E na nossa vida tem ali uma ou várias áreas que está simplesmente morrendo por falta de atenção, porque a gente está tão ocupado olhando a vida do outro, as notícias ruins, qualquer outro tipo de coisa acontecendo,
e nos deixamos de lado. E aí eu pergunto para você, o que você tem feito por essa área que está morrendo? Como você tem agido, como você tem se posicionado, o que você tem feito, quais são os seus passos que você tem tomado para poder mover essa área? O que você tem pedido para o dono do milagre? Porque sabemos nós que a única pessoa que pode fazer na nossa vida, que pode nos dar, né, como graça, não porque merecemos, né, porque nós não merecemos nada, mas porque necessitamos, né, porque somos dependentes dele. É por isso que Deus sempre faz na nossa vida, porque necessitamos. Então, eu falo para você hoje olhar para a sua vida com um olhar diferente. Hoje, para um minuto e não fica olhando as circunstâncias como você está hoje. Porque as circunstâncias, ela pode te limitar, ela pode te parar. Olhe para onde você quer chegar. Saiba que as circunstâncias que você está vivendo hoje, elas não te definem. Elas não definem quem você é. Elas não definem o que Deus tem para a sua vida. Ela não define os milagres que Deus vai fazer na sua vida. Então hoje eu te convido a esse começo de semana, segunda-feira, antes de você sair de casa, ou até mesmo se você já saiu, vai para um lugar, dobre o seu joelho e peça para Deus olhar por você, assim como Ele olhou para aquele rei que estava morrendo. Olhar para essa área da sua vida que está morrendo e restaurar ela, porque Ele tem um propósito na sua vida. Você não está aqui à toa, você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. E eu tenho certeza que Ele quer cumprir esse propósito, mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa falar o que você precisa. Você precisa falar onde está doente, onde está morrendo, onde ele precisa mudar, transformar. Não há outro, a não ser ele e a não ser você para mudar a história da sua vida. Deus, ele só faz um milagre quando você faz o seu possível. Não adianta você achar que ele vai fazer o milagre com você deitado na cama, com você deitado no sofá, com você reclamando. Não. Ele vai fazer o milagre quando você se posicionar e estiver preparado para receber esse milagre. Então, de tudo que você guarda hoje, guarda o seu coração. Se arrependa das coisas que você já fez. Perdoe quem você precisa perdoar. Mas eu não... Depois, mais à frente, vamos falar sobre perdão. Perdoa. Independente do que fizeram com você, perdoa. Perdoa, porque para Deus operar milagre, o seu coração precisa estar livre. A sua alma precisa estar leve. A sua mente precisa estar focada no que realmente importa. Então, não deixe hoje que o inimigo ele te segue achando que você não consegue, que para você não é possível, porque para você é possível sim. Você vai viver todas as promessas que Deus tem para você. Você vai viver todos os milagres e depois dos milagres vem a multiplicação de Deus, porque Deus ele não faz só o milagre, ele faz o milagre. E além dele fazer o milagre, ele multiplica esse milagre na sua vida. Então olha com mais carinho para a sua vida e abre a sua boca. Abre a sua boca e fala com quem faz e desfaz, com quem é o dono, com quem muda as circunstâncias em 1 segundo, 1 milésimo, se ele quiser. Tudo é no tempo de Deus, mas você precisa abrir a sua boca. Bom dia, tenha uma semana abençoada e um dia abençoado.